Amém. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, queridas, paz do Senhor para todos. Uma boa noite para todos vocês nesta semana de Páscoa. Já quero externar a minha gratidão, a minha alegria em poder estar aqui com vocês. Já quero deixar bem claro a minha felicidade em receber o convite da nossa irmã Eli, por intermédio da nossa irmã Elane, a quem eu tenho por esposa, para poder estar aqui compartilhando com vocês no dia de hoje sobre esse tema de tamanha importância para o nosso conhecimento. Um tema bastante rico, bastante profundo, onde certamente nós iremos descobrir algumas coisas no que se refere à Páscoa nesta noite. Deus siga abençoando a vida de cada membro que compõe este grupo abençoado, este trabalho de tamanha relevância. Eu costumo acompanhar aqui quando Elane às vezes está gravando orações ou mesmo ministrações para postar no grupo. Eu acompanho e posso perceber o quão importante é esse trabalho de vocês, e tenho certeza que, com certeza absoluta, está dando muitos frutos e o nome do Senhor tem sido e continuará a ser glorificado. Por isso, glória a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Eliezer Alves, sou esposo da irmã Elane, sou formado em Teologia pela FATECBA, Faculdade de Teologia e Cultura da Bahia. Também fiz seminário na Faculdade Nacional Teológica. Também estudei no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Capelinha. Dou palestras, sou palestrante e atualmente estou formando em psicologia. É algo a mais para a minha vida que eu tenho buscado, a fim de que possa cumprimentar o ministério chamado no qual o Senhor ele tem designado para a minha vida. Venho aqui nesta noite com muita satisfação para podermos falar sobre um tema de alta relevância para o nosso conhecimento. E eu gostaria de meditar juntamente com vocês, logo de cara, um versículo que nós usaremos como base nesta noite, inserido no livro do Êxodo, capítulo de número 12. O versículo é o número 11. Nós faremos menção desse versículo, onde teremos por base, a partir desse versículo, desenvolveremos a nossa palestra sobre a Páscoa. O versículo 11 do capítulo 12 do livro de Êxodo, segundo livro escrito por Moisés, ele diz o seguinte: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, e essa é a Páscoa do Senhor. Com este versículo, eu gostaria de iniciar essa palestra aqui com vocês nesta noite. Obviamente que seria muito interessante que nós pudéssemos fazer uma live onde nós teríamos a possibilidade de termos o contato, mesmo que virtual, no que se refere a uma palestra, mas acredito que teremos outras oportunidades e certamente teremos como fazer em um outro momento, com um pouco mais de tempo e um pouco mais de organização. Mas vamos seguir aqui mesmo, gravando. Lembrando que eu também, ao mesmo tempo que estou gravando, estou filmando, então talvez eu possa postar depois o link da filmagem, a fim de que vocês possam ver de maneira visual. Então, uma coisa que nós precisamos compreender é que Deus, ele instituiu, Deus, ele ordenou algumas festas que os hebreus, eles precisavam seguir, eles precisavam fazê-las acontecer todos os anos conforme a vontade de Deus.
No livro de Levítico, no capítulo 23, nós vemos pelo menos 7 festas em que Deus ele estabelece para que o seu povo, o povo hebreu, eles pudessem fazer, eles pudessem seguir, eles pudessem celebrar anualmente conforme Deus os mandara. A primeira delas, obviamente, é a Páscoa. Deus também ordenou que fizessem a festa das primícias, em Levítico 23, versículo 9. Em Levítico 23, versículo 15, você vê lá a festa do Pentecostes, bem como você vê no versículo 26, do dia da expiação, bem como você vê no versículo 33, a festa do tabernáculo. Bem como também é possível nós vermos também que foi estabelecido por Deus a festa também dos pães ázimos. Das 7 festas que eu aqui me refiro para vocês, 3 delas tinham uma significância muito grande, uma alta relevância. A Páscoa, obviamente, a festa do Pentecostes e a festa do tabernáculo. Essas 3 festas eram festas de alta relevância que o povo deveria seguir à risca e fazê-las acontecer conforme Deus já mandara. Porque, na verdade, cada festa estipulada por Deus tem um significado, um sentido tipológico, simbólico e espiritual. Por trás de cada festa em que Deus ele estabeleceu para que o povo hebreu seguisse, tem um ensinamento onde Deus tem por proposta passar algo espiritual, talvez não para aquele povo naquele momento, mas sim para a igreja futura, que somos nós hoje, igreja contemporânea, uma vez que o Novo Testamento, ele revela o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele nos traz luz para tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento, ele fala de Jesus em Gênesis até o último livro, Malaquias, ele está falando de Jesus. Porém, a partir de Mateus, que é o Novo Testamento, nós começamos a perceber esta revelação através dos discípulos de Cristo, quando escreveram cada um seus livros. A partir daí, nós passamos a compreender que, de fato, o Novo Testamento, ele revela o Antigo. Mas eu citei aqui 7 festas que eram importantes e que o povo hebreu deveriam seguir. Mas, obviamente, nós ficaremos aqui na festa da Páscoa, que é o que nós temos como tema nesta noite, desta palestra, e é nela que nós iremos nos apegar. E é nela que nós iremos desenvolver a nossa fala. E daí surge uma pergunta que faz nos refletir o que de fato é a festa judaica, uma vez que o nosso tema está falando da festa judaica e cristã e como celebrar. Esse é o nosso tema. Portanto, o que é a Páscoa judaica de fato? É bom nós salientarmos que esta festa, ela marca o início do calendário bíblico de Israel, porque esta festa, ela acontecia no mês de Nissan. O mês de Nissan, para o calendário hebraico, é o primeiro mês deles. Para nós aqui, nós temos janeiro. Já para os hebreus, nós temos o mês de Nissan, é o que é para eles o primeiro mês do ano. Então, outra informação bastante pertinente é que esta Páscoa, ela deveria ser um memorial da libertação do povo hebreu. O povo deveria fazer todos os anos as ofertas do Cordeiro a fim de lembrarem do grande feito de Deus, da libertação em que o Senhor ele promoveu na vida deles, os arrancando no Egito da mão de Ramsés II, na época faraó, a fim de que o povo pudesse adorar o Senhor no deserto e caminhasse até a terra que Deus havia prometido para Abraão, a terra de Canaã. O fato é que houve uma grande resistência da parte de Faraó ou dos faraós em todas as épocas, em 430 anos, a partir da morte de José, houve-se uma resistência nos governadores do Egito, a ponto que não permitiam que o povo pudesse sair para adorar a Deus.
Então Deus, como conhecemos toda a história, Deus ele vai levantar alguém para poder ser mediador, libertador deste povo. Mas antes de que entremos nesse contexto histórico aqui, precisamos também entender de maneira introdutória que a Páscoa é um termo. Este termo, no original, quer dizer Pasach. O termo Pasach, ele tem algum significado para nós em nosso idioma português. Primeiro, nós podemos dizer que significa estar sob a direção de uma divindade ao pisar em algo. Um segundo significado para o termo Pasach, que é Páscoa para nós, também é atravessar. Um terceiro termo é pular. E quando falamos no termo pular, nesse caso estamos falando do pular a soleira da porta. Mas por que pular a soleira da porta? Esta é uma questão que nós vamos precisar, de maneira um pouco mais saliente, tentar compreender. Porque o cordeiro, quando era selecionado e morto, ele era morto na porta dos umbrais, na porta da entrada de cada morador entre o povo de Deus dos hebreus. Portanto, esse termo, ou esse significado para Pasach do hebraico, que nós trazemos também como pular, quer dizer isso, pular a soleira, a porta. E isso, um pouco mais para frente, a gente vai compreendendo de maneira mais sistemática. E um quarto significado também muito relevante para Pasach, que é Páscoa em hebraico, é passagem. E esse termo passagem tem a ver com o fato de Deus ele ter passado sobre a casa dos hebreus, o fato de Deus ter entrado na casa dos hebreus e feito segurança sobre a porta, um umbral de suas casas, a fim de que eles estivessem protegidos. Por isso, esses significados que nós trouxemos aqui para a palavra Páscoa, que em hebraico quer dizer Pasach, tem a ver com todos esses sentidos que nós aqui estamos falando. E quando nós damos seguimento a isso, à compreensão do que de fato é a Páscoa judaica, aqui nós poderíamos fazermos outras perguntas relevantes como: por que Deus instituiu a Páscoa judaica? Por qual motivo Deus instituiu a Páscoa judaica? Deus ela foi instituída como um memorial, conforme nós já falamos, para que os filhos de Israel nunca esquecessem que foram escravos no Egito e que o próprio Deus os libertou, conforme nós podemos observar no livro de Êxodo, no capítulo 12 e o versículo 14, que o texto diz: este dia lhes será memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Portanto, a festa foi estabelecida por Deus a fim de que o povo pudesse lembrar todos os anos, todos os dias, a todo o tempo, do grande milagre que Deus fez, da forma como Deus arrancou-os da mão de Faraó, da forma como Deus os libertou da escravidão do Egito, uma vez que estavam escravizados há 430 anos. Então, neste contexto, nós percebemos, a partir do capítulo 12, que Deus ele vai chamar Moisés. E Deus ele vai falar com Moisés. Para que Moisés, a partir do versículo 2, sobretudo, Deus diz a Moisés: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Esse mês aqui estamos falando do mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Pulando um pouco para ganharmos tempo, o versículo 5 do capítulo 12 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Portanto, esse cordeiro ele deveria ser perfeito.
ele não poderia ter mancha, não poderia ter mácula, não poderia ter defeito. Ele tinha que ser 100% perfeito, a fim de que fosse aprovado para o sacrifício que ocorreria no 14º dia, e nós veremos isso a partir do versículo 6, que diz: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então, isso aqui é tão interessante. Esta questão da Páscoa é que Deus, ele, de certa forma, em até determinado momento, ele privou esta celebração apenas para o seu povo. Porque quando nós observamos as instruções que Deus ele deu para o povo hebreu a partir de Moisés, no versículo 43 do próprio capítulo 12, vocês percebem que Deus ele estabelece aqui algumas instruções para esta Páscoa. Ele começa dizendo: o Senhor diz a Moisés e ao seu irmão Arão: esta é a ordenança. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O versículo 47, toda a congregação de Israel o fará. 48, porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa. Então perceba que a Páscoa era algo tão relevante, tão importante, tem um significado espiritual tão impactante. Logo você percebe a partir desses versículos de instruções, a partir do versículo 43 do capítulo 12, que Deus ele instrui o seu povo, que era algo que a princípio era privado para o povo de Deus. E se porventura um estrangeiro quisesse participar da celebração da Páscoa, ele tinha que se circuncidar. E a circuncisão foi uma aliança que Deus fez no período lá da dispensação abrâmica, dispensação em que Deus ele tratou com Abraão. E a marca da dispensação abrâmica ou da aliança abrâmica feita entre Deus e Adão foi a circuncisão. Então, a circuncisão era simbolismo da aliança entre Deus e o homem e Deus. Então, qualquer estrangeiro que quisesse participar desta celebração pascual, ele deveria se circuncidar. Então, logo abrindo um parêntese e entrando em nosso contexto contemporâneo atual, logo nós já percebemos Deus falar através desses versículos a importância que é a Páscoa, que isso não é para qualquer um, é privado para a igreja a celebração, uma vez que para nós a Páscoa é a celebração da Santa Ceia, e isso nós vamos falar um pouco mais para frente, não agora, mas já adiantando um pouco, você percebe que é privado para o povo de Deus. E todos aqueles que quiserem ou desejarem ter o livramento, a proteção de Deus, do sangue do Cordeiro, a fim de que possa passar a fazer parte da aliança com Deus, primeiro, ele precisa fazer esta aliança com Deus, a fim de que ele possa ter o direito de receber a salvação. No contexto histórico, como já dito, era separado no primeiro dia do mês de Nissan, o primeiro mês do ano no calendário hebraico. No primeiro dia, o cordeiro ou o cabrito, ele era selecionado. E no 10º dia, conforme nós lemos, este cordeiro, ele era escolhido. Pronto. Escolhido sendo o cordeiro, ele passava por 5 dias de observação. Neste período de 5 dias de observação, o cordeiro ele era analisado. Ele era analisado de forma que não poderia apresentar nenhuma irregularidade. Ele não poderia apresentar nenhum defeito. Pronto. Passados 5 dias, comprovado que o cordeiro ele era de fato puro, sem mancha, sem mácula, perfeito, o cordeiro ele era levado à entrada da porta dos hebreus. E ali era posta uma bacia onde o cordeiro era morto. O sangue do cordeiro era derramado sobre a bacia. E aquele mesmo sangue, ele era passado sobre os umbrais da porta. Passava na parte de cima, na parte de baixo, passava nas laterais. Ou seja,
a entrada da casa dos hebreus era completamente marcada pelo sangue. Esta Páscoa que nós aqui estamos falando, ela foi originada no período em que Deus ele levantou Moisés a fim de salvar ou libertar o povo da escravidão do Egito. Porém, como já dissemos, Ramsés II, o faraó da época, endureceu seu coração. Deus já havia enviado 9 grandes pragas a fim de tentar convencer Faraó de que ele deveria libertar o povo para adorar o Senhor no deserto. Porém, Faraó continuou a endurecer o seu coração quando Deus ele chama Moisés, manda Moisés chamar cada pai de família, cada chefe de família e fazer conforme Deus instruía. Esta seleção do cordeiro até a escolha, até o período de observar se o cordeiro de fato era um cordeiro perfeito. Enfim, antes da última e devastadora praga, que foi o espírito da morte, solto no Egito, onde matou, foi uma mortandade grande sem precedentes, onde matou todos os primogênitos do Egito. Nesta noite, o povo, enquanto estava acontecendo este evento, o povo já havia derramado o sangue do cordeiro, já tinha marcado a sua casa e já estava comendo o cordeiro assado, porque o cordeiro ele tinha que ser assado, não podia ser cozido, tinha que ser assado. E daqui a pouco falaremos também sobre isso, que era acompanhado também ervas amargas e pães sem fermento juntamente com aquele cordeiro assado. E isso tem uma tipologia simbólica muito forte, porque o pão sem fermento mostra muito sobre a correria, sobre a agilidade do povo em fazer o preparativo por conta da perseguição. E um segundo simbolismo tipológico para este pão sem fermento é o próprio Cristo, porque o pão sem fermento mostra para Cristo como a palavra, como o verbo, como o pão quente, como a palavra que é verdade. E não à toa Cristo aí falou em João que a palavra é a verdade. Então, estas ervas que eram amargas, acompanhadas junto com o cordeiro assado, está mostrando muito tipologicamente ou de forma simbólica para o sofrimento que aquele povo viveu durante aquele tempo inteiro, por mais de 4 séculos no Egito. Então, eles tinham que lembrar disso todos os anos. Então, por isso, Deus ele vai instituir esta Páscoa. E de maneira aqui exegética, daqui a pouquinho, a gente vai se aprofundar um pouco mais e vocês vão poder compreender de fato, de maneira profunda, o simbolismo real da Páscoa judaica. Quem poderia participar da Páscoa nos dias de hoje? Se fôssemos levar para os dias de hoje, para o nosso tempo, para a contemporaneidade, quem poderia de fato participar desta Páscoa? Todos aqueles que se aproximam de Jesus, tanto judeus quanto cristãos, podem participar da Páscoa. Tanto judeus quanto os salvos em Jesus Cristo podem participar da Páscoa. Os salvos em Jesus Cristo, a saber, os crentes. O simbolismo da Páscoa é a parte da mensagem do Novo Testamento. O evento da cruz se baseia neste evento, a Páscoa judaica. Então, dando seguimento a isso, hoje é necessário nós compreendermos que a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica. Para nós, hoje, igreja da dispensação da graça, para nós, a Páscoa ela é exatamente a data em que nós, igreja, recebemos a salvação através de Jesus. Essa é a nossa Páscoa. É o momento em que nós reconhecemos, é o momento em que nós confessamos que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado. Ou o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. É quando reconhecemos que Cristo é aquele que veio para, com o seu sangue, nos guardar da morte. Porque no tempo lá do Egito, perceba que os hebreus, seguindo as ordenanças de Deus, protegem o seu lar,
E quando o espírito da morte ele é liberado, que ele passa no Egito matando todos os primogênitos, ele não consegue entrar na casa ou na tenda dos hebreus. Por quê? Porque a casa dos hebreus estava marcada. No contexto histórico disso, na antiguidade, historicamente falando, existia esta crença de que quando alguém marcava a casa com o sangue do cordeiro, esta pessoa estava convidando a sua divindade para fazer segurança, fazer proteção de sua casa de qualquer mal. E isso ia muito além disso. Estava também convidando a divindade para entrar em sua casa, para entrar em seu lar. Por isso que na noite em que o espírito da morte ele assopra, Deus instrui Moisés para que passasse o seu povo, para o seu povo proteger suas casas, seus umbrais com sangue. O que isso quer dizer para nós hoje, de maneira espiritual? Que sem o sangue de Cristo não existe possibilidade de salvação. Sem a proteção do sangue de Cristo não existe possibilidade de ser salvo, de ser protegido. Lembre que um dos significados da Páscoa que nós falamos aqui nesse instante é estar sob a proteção de uma divindade ao pisar em algo. E lembre que aqui outro significado aqui é pular. E no caso do pular, é pular a soleira da porta. Os pais de família, quando eles acabavam de marcar suas portas, eles não pisavam em cima da soleira. Eles pulavam por cima. Por isso o significado de Páscoa também quer dizer pular. Então, o sangue de Jesus é o que garante a presença dele em nossa casa. O sangue de Jesus é o que garante que a morte não invada o seu lar. O sangue de Jesus é o que garante que a sua casa esteja protegida. É o sangue de Jesus que protege a seu filho, é o sangue de Jesus que protege o seu marido, é o sangue de Jesus que protege a sua vida. Sem a marca do sangue de Jesus não tem como ter proteção, até porque a Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É o sangue de Jesus que nos reme, que nos lava, que nos purifica do pecado, da justiça e também do juízo. Portanto, naquela noite, o povo eles foram protegidos porque estavam com suas casas marcadas por este sangue. Então, quando nós damos continuidade a este contexto em que nós aqui falamos minutos atrás, que a Páscoa ela é diferente para o nosso contexto cristão contemporâneo protestante, para o contexto judaico. Existe a diferença, essa diferença eu repito, que a Páscoa para nós é desde o dia em que nós recebemos a salvação, em que recebemos a salvação através de Jesus. Essa, de fato, é a nossa Páscoa. Hoje, a Páscoa cristã é baseada na Santa Ceia. Aí, no nosso tema, estamos falando Páscoa judaica e cristã, como celebrar. Para nós, igreja contemporânea, a Páscoa cristã é baseada na Santa Ceia do Senhor, baseado em Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30, nós vemos que Cristo, ele, um dia antes de ser morto, Cristo, ele fez a última celebração da Páscoa e nós também iremos aqui um pouco nos aprofundar sobre isso. Então, para nós, a nossa celebração enquanto cristãos é a nossa adoração, é a nossa Santa Ceia, é o momento em que nós nos reunimos para todos os meses fazermos memorial, porque o próprio Cristo ele falou em Mateus, falou em Lucas, falou em João, o próprio Cristo falou em Marcos, falou em Coríntios, ele falou as seguintes palavras: fazei isto todas as vezes em memória de mim. E quando ele parte o pão, ele diz: este aqui é meu corpo. E quando ele dá o vinho, ele diz: este é meu sangue que é derramado por muitos. Portanto, a Páscoa para nós
é a nossa adoração a Deus, em que nós fazemos memorial, em que nós nos reunimos para nos alegrarmos pelo fato de Cristo um dia ele ter se oferecido a ser pendurado naquela cruz e ter derramado todo o teu sangue. O Cordeiro de Êxodo 12, ter tabernaculado, ter vindo como homem, nascido de uma mulher, a fim de que pudesse entregar-se à morte e ser crucificado, e através do seu sangue nos alcançar. Então a Páscoa para nós, ela é celebrada desta forma, através da ceia, em que nós comemos o pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi mutilado, que foi ferido, aquele corpo que foi espancado, aquele corpo que sofreu murros, aquele corpo que sofreu muitas tapas, aquele corpo que sofreu muitas chicotadas, aquele corpo que teve profundas lesões, feridas, com chicotes que eram lançados sobre suas costas, com osso de carneiro e fazia profundos cortes. Aquele corpo que teve em sua cabeça uma coroa de espinho, e aquele espinho que perfurava o seu couro cabeludo, fazendo com que o sangue caísse sobre o seu rosto. Aquele corpo que foi transpassado por uma lança de um lado a outro, fazendo sair dele água e sangue, que é o simbolismo da purificação, que é a água e o sangue. Aquele corpo que padeceu, aquele corpo que sofreu, aquele corpo que foi entregue de maneira espontânea, de maneira voluntária, a fim de trazer salvação para a nossa vida. Esta é a nossa celebração. Quando comemos o pão, estamos fazendo memorial desse corpo. Quando bebemos o suco da uva, que simboliza o sangue, estamos fazendo memorial do dia em que o sangue do nosso Jesus foi derramado. Esta é a celebração da Igreja de Cristo. Mas no contexto judaico-cristão da antiguidade, como é que era celebrada a Páscoa nos tempos bíblicos? O que é de fato a Páscoa judaica? Então, o livro de Êxodo, quando nós observamos o livro de Êxodo, perceberemos que a Páscoa, conforme já dissemos, deveria ser comemorada em um jantar em família, onde o cordeiro ele era assado e comido por todos. Ou seja, a família se reunia, o cordeiro ele era assado e toda a família comia aquele cordeiro e não podia sobrar nada para o dia seguinte, conforme Êxodo 12, do 1 até o 50. Não podia sobrar. Se sobrasse, eles tinham que dar fim. Não poderia sobrar nada. Tinha que ser consumido naquele dia. Tinha que ser acompanhado da mitzvah. A palavra mitzvah, no hebraico, quer dizer pão sem fermento. Mitzvah, em hebraico, quer dizer pão com fermento. O mitzvah, ou pão com fermento, acompanhava o cordeiro que era assado e o povo comia junto, além das ervas amargas, que eu já falei para vocês, inclusive, e apliquei de maneira tipológica e simbólica o significado tanto desse pão quanto dessas ervas amargas. Porém, na tradição judaica, a participação da Páscoa, como participavam da festa? Como é que os judeus participavam desta festa? Como é que eles celebravam? Como é que eles faziam no contexto judaico? Olha só, por volta do ano 550 a.C., os judeus eles criaram uma ordem para o jantar, que tem segmento da palavra Haggadah. A palavra Haggadah, do hebraico, que quer dizer mostrar os relatos. A palavra Haggadah do hebraico quer dizer eles trazerem a narrativa. Narrativa estas do contexto histórico deles mesmos, de tudo aquilo que Deus ele fez desde o tempo do Egito, da forma como Deus os libertou, da maneira como Deus os trouxera com mão forte do Egito, da escravidão do Egito, para adorá-los no deserto e chegá-los até a terra prometida a Abraão. Então, neste contexto, eles faziam momento, era utilizado nesse momento, era feito pelo menos 4 cálices.
Esses 4 cálices de vinho que eles faziam dentro desse contexto da Haggadah, quando eles estavam contando ali as narrativas, os acontecimentos e a forma que Deus usou para tirá-lo do Egito, já que eles tinham que fazer memorial perpétuo, passar essas informações para os seus filhos, eles tinham que instruir os seus filhos. Essa história não poderia morrer. Eles tinham que passar de geração em geração, conforme Êxodo 12:14, o que Deus, ele havia feito, a maneira como Deus os libertou do Egito. E neste processo, nesta narrativa Haggadah, eles faziam 4 cálices, 4 copos de cálices. E nós nos aprofundaremos um pouco mais para frente, daqui a alguns minutinhos, sobre esses 4 cálices de vinho. Falaremos mais sobre isso já já. O fato é que todos os membros da família tinham que participar das narrativas, ou seja, da história que era contada, para ensinar as crianças da forma como Deus libertou da escravidão do Egito. A família, conforme já disse, ela tinha obrigatoriamente de estarem juntas a fim de conhecer os feitos de Deus. Ao celebrar o seu último jantar na Páscoa, vocês podem perceber que ao celebrar o último jantar com os discípulos, Jesus Cristo, ele utilizou parte da tradição criada no século VI a.C., ou seja, lá nos anos 550, conforme eu já disse, que eles criaram uma ordem para o jantar, que é a Haggadah. Então, Jesus Cristo, ele usou quase toda essa tradição no último dia, antes da sua morte, quando ele fez a última celebração da Páscoa ali, junto com o seu discípulo. Se você perceber, Mateus 26 a 30, Marcos capítulo 14, versículo 22, se vocês observarem Lucas 22, 14 a 20, 1 Coríntios 14, 23 a 25, vocês vão ver que Cristo, ele vai fazer conforme estas famílias estabeleceram, ou conforme a maneira que os judeus criaram, uma ordem para o jantar em família, que era Haggadah. Perceba que Cristo, ele estava reunido ali com os discípulos, que era até então a sua família, e ali ele vai partir o pão, porque era desta maneira que eles celebravam. O pão, ele era partido, pelo chefe de família, dividido entre os membros. Então, eles celebravam a Páscoa desta forma. Mas se formos pensar no contexto atual, como é que eles celebram? Como é que eles continuam a celebrar esta Páscoa? A Páscoa, para o contexto judaico, nos dias atuais, ela permanece basicamente da mesma forma. Baseado nos tempos bíblicos, no contexto dos tempos bíblicos, não mudou muita coisa. Porém, existe uma ordem a ser seguida no contexto judaico. Essa ordem a ser seguida, que chamamos de Seder de Pesach, que é a palavra hebraica, que quer dizer jantar de Páscoa. Então, como é que eles fazem? Eles iniciam esta Páscoa com um Kadesh. A palavra Kadesh, no hebraico, quer dizer santificação. Percebam que lá Isaías, quando Isaías vê a visão dos serafins, os serafins estão falando Kadesh, 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 repetidamente, o que quer dizer santo, santo, santo. Então a palavra Kadesh, no hebraico, ela quer dizer santificação. Então, neste Kadesh, era feito um Kiddush. A palavra Kiddush, no hebraico, quer dizer oração. Então, eles faziam uma oração de santificação pelo alimento que seria compartilhado, a saber, o cordeiro assado, o pão, sem fermento, e também a erva que ali se compunha, fazia ali, era composta, daquela reunião entre a família. Então, eles oravam pela santificação do alimento, e a ingestão do primeiro cálice era feita a partir desta iniciativa da Kadesh, que era a oração, de santificação. Eu disse minutos atrás que eram 4 cálices. Então, o primeiro cálice, ele era tomado nesta ordem, na ordem que iniciava com a Kadesh. Ou seja,
a santificação. Oravam pela santificação, pela purificação dos alimentos. Então, partindo em seguinte, eles davam continuidade a isso. Eles iniciavam ou davam continuidade com a Magd. A palavra Magd, em hebraico, quer dizer canto. Ou seja, nessa reunião, no contexto hebraico, eles paravam para contar história do Êxodo. Ele parava para contar as narrativas, paravam para lembrarem dos feitos de Deus. E nesta oportunidade do Magd, ou seja, do conto, eles faziam o uso do segundo cálice, ou seja, eles bebiam o segundo copo, né, com vinho. Logo após acontecer esta segunda forma, que é o Magd do hebraico, que quer dizer conto, eles faziam o Ukat. A palavra Ukatis quer dizer, em português aqui, traduzindo para nós, a palavra Ukatis do hebraico quer dizer lavagem. Ou seja, lavavam as mãos. E em seguida faziam a Motzi Matzah, que é uma palavra em hebraico também, que quer dizer quebrar os pães. Então perceba que na ordem aqui, seguida, do contexto da Páscoa hebraica, eles faziam a oração pela santificação do alimento, que é a Kadesh, a oração que é a Kiddush. Depois, eles faziam a Magd, que é o conto das narrativas do que Deus fez no Egito. Logo após, o Kartis, que é lavar, eles lavavam as mãos. E depois de lavar as mãos, ele partia o pão. Perceba que Jesus Cristo, na sua última ceia que ele celebrou, um dia antes de morrer, ele partiu o pão e distribuiu entre os seus. No nosso tempo, a nossa celebração cristã contemporânea, a nossa ceia, que é a celebração, é o que nós temos como a verdadeira Páscoa, que é a crucificação e ressurreição de Cristo, porque isso é Páscoa, e fazemos memorial disso todos os meses. Percebam que nós temos essa prática enquanto igreja contemporânea, enquanto igreja protestante evangélica. Partimos o pão, nós dividimos ali o vinho, que simboliza o sangue, e o pão partido dividimos entre a igreja e todos comem, representando o pão como corpo e o suco representando o sangue. Então perceba que dentro desse contexto judaico, a nossa Páscoa, a nossa celebração e memorial deste dia que é operado por Cristo, é muito semelhante ao contexto judaico ortodoxo. Então, logo depois desses segmentos que aqui eu digo, acontecia o Bareste. A palavra aqui quer dizer que ele recita-se as bênçãos, ou seja, ele dava a bênção a todos após as refeições. E depois de ele fazer o Bareste, que depois de abençoar, ele fazia uso do terceiro copo de vinho, ou seja, o terceiro cálice, uma vez que eu falei para vocês que eram 4. Então, num Barete, ele abençoava, depois ali, logo depois da refeição, e aí dava o terceiro copo de vinho. Bom, logo depois do Barete, a palavra seguinte hebraica que nós vamos aqui falar é a palavra Halel. A palavra Halel quer dizer louvor. Então, nesta reunião em família, no contexto judaico, a Páscoa judaica, eles reuniam-se e nesta reunião, o que eles faziam? Eles cantavam salmos, cânticos. É a partir desses cânticos, a partir desta adoração a Deus, por tudo que Deus fez, através de Moisés, arrancando-os do Egito, eles adoravam a Deus. E depois desse Halel, que quer dizer louvor, eles faziam uso do último copo com vinho, ou seja, do último cálice. Então, no contexto judaico, a Páscoa judaica acontecia desta maneira. Para nós cristãos, como celebramos a Páscoa? Celebramos a Páscoa de maneira em que adoramos o Senhor, reconhecemos o Senhor como Salvador da nossa vida, fazemos todos os meses a Santa Ceia do Senhor,
onde comemos o pão como um simbolismo do corpo, onde bebemos do suco de uva, como simbolismo do sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Mas falamos muito sobre o contexto judaico da Páscoa, falamos muito sobre as ocorrências e narrativas desse povo, mas eu não poderia terminar minha fala, eu não poderia terminar esta palestra sobre a Páscoa sem aplicar de maneira espiritual para cada um de vocês, irmãs queridas que estão aí me ouvindo através do áudios. Eu não poderia deixar de fazer esta aplicação espiritual. Esse livro de Êxodo, esse capítulo 12, versículo 1 a 50, sobretudo, versículo 3 e 6, que lemos de forma maravilhosa, em que Deus ele diz para Moisés: olha, avisa o povo, a cada chefe de família, que no primeiro dia selecione o cordeiro ou um cabrito. No 10º dia, escolha. 5 dias seja observado. No 14º dia, o cordeiro era morto. O sangue era posto sobre as portas. E o povo comia assado a carne do cordeiro. De maneira espiritual, ou tipologicamente falando, o que isso quer dizer? Antes de tudo, eu quero salientar e explicar para vocês que a palavra tipo, ela é uma figura de um bem futuro, segundo Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ela é a figura de um bem futuro, mas não exatamente a imagem da mesma, ou seja, ela representa algo que viria a acontecer futuramente. O cordeiro de Êxodo 12, ele representa para Cristo. O próprio João, quando Jesus Cristo chegou, que ele contemplou, visualizou Jesus, ele falou para os seus discípulos, João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Onde se aplica todo este Êxodo 12? Em Jesus Cristo. Quando partimos para o livro de São João, o Evangelho escrito por São João, capítulo de número 12, quando nós observamos o versículo de número 1, nós vamos ver de maneira poderosa, de maneira linda, como Deus, ele é magnífico. No versículo 1, olha só, irmãos, o que a Bíblia diz. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Perceba, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia. Isso quer dizer que Jesus chegou no 9º dia do mês de Nissan, o que para nós é abril. Quer dizer que Jesus chegou no dia 9 de Nissan. Só que quando nós partimos para o versículo de número 12, do próprio capítulo 12, do Evangelho de São João, vocês vão ver João trazendo uma informação riquíssima para nós. Porque João diz, no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. A primeira fala diz, no dia seguinte. Perceba que no versículo 1, eu falei 6 dias antes da Páscoa. No versículo 12, diz, no dia seguinte. Se no versículo 1, Jesus chegou 6 dias antes da Páscoa, repito, Jesus chegou no dia 9 do mês de Nissan, que para nós aqui seria 9 de abril. No dia seguinte, Jesus foi para Jerusalém, na entrada triunfal. Se ele chegou no dia 9 de Nissan, quer dizer que o versículo 12 diz que ele chegou no dia 10 de Nissan, um dia depois em Jerusalém, na entrada triunfal. E nesta oportunidade, o povo adorou a ele,
com plantas de palmeira. A multidão adorava a Cristo, dizendo: Hosana, Hosana ao bendito que vem em nome de Deus, o Rei de Israel. Então, no 10º dia, Jesus entra em Jerusalém. Permita-me voltar aqui em Êxodo. Lembra que eu falei que o cordeiro era selecionado no 1º dia e escolhido no 10º? Então perceba que no 9º dia Jesus chega em Betânia. No 10º dia Jesus entra em Jerusalém. No 10º dia a multidão exalta Jesus com folha de palmeira, engrandecendo: Hosana, bendito que vem do nome de Deus. No 10º dia ele é escolhido. Lembre que eu falei que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, no 10º dia do mês de Nissan, Jesus entra em Jerusalém e ele é escolhido pela multidão como o Cordeiro de Deus. Pronto. A partir daí, lembra que em Êxodo, no versículo 6, diz que no 14º dia, este cordeiro ele tinha que ser morto. Mas só que ele, antes de ser morto, no 14º dia, ele precisava ficar 5 dias em observação. Então, perceba aqui uma coisa. Jesus chegou no 10º dia do mês de Nissan em Jerusalém. Jesus passou 5 dias sendo provado. Assim como o cordeiro ele era provado 5 dias em Êxodo 12, para ver se verdadeiramente ele era sem mancha, sem mácula, sem defeito. Mas Eliezer, como que Jesus foi provado? Em Mateus 22, 15 a 22, Jesus foi provado quando chegou alguns fariseus a ele para falar sobre tributos, dizendo: mestre, sabemos que tu és justo e que tu não faz exceção, que tu ensina a verdade, segue as escrituras. Me diga se é lícito que dê ou não o tributo, pague o tributo. Eles tinham no coração o desejo de testar Jesus, de pegar Jesus, um erro. Jesus, conhecendo o coração dele, diz: por que vocês estão tentando me testar? Mostra minha moeda. Mostrando a moeda, Jesus pergunta: que imagem e que escritura está aqui? Eles disseram: a de César. Jesus responde: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tentaram testar o cordeiro para ver se ele era puro e viram que o cordeiro era puro. Se vocês verem Mateus 22, 23 a 33, Jesus é indagado com os saduceus indagam Jesus sobre uma mulher que casou com 7 irmãos que todos morreram. A tradição diz que esse irmão morresse, o outro irmão tinha que casar para dar filho para aquela mulher. Porém, todos morreram e ela não teve filho. E perguntaram no céu: com qual dos 7 ela vai casar, já que ela foi casada com 7? Jesus diz: vós errais porque não conheceis as escrituras. Não sabeis que no céu não casam-se nem dão-se em casamento, mas que no céu são todos semelhantes aos anjos. Eles tentavam de tudo quanto é forma pegar uma mancha no cordeiro, uma falha no cordeiro, mas o cordeiro era perfeito. Em Mateus 26, versículo 59 e 60, você vê Jesus no sinédrio, diante de Caifás. Você vê no versículo 59 e 60 que eles tentavam buscar uma falha num cordeiro, mas eles não encontravam nada em Jesus que pudesse condená-lo, porque o cordeiro ele era perfeito. O cordeiro de Êxodo 12 tinha que ser perfeito. No 10º dia escolhido, 5 dias aprovado, Jesus no 10º dia entra em Jerusalém e por 5 dias ele é provado. E para concluir esta prova que colocaram o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, em Mateus 27, 19, a mulher de Pilatos, quando Jesus está diante dele, chega para Pilatos e diz: não faz nada contra este homem justo, porque eu tive um sonho com ele. Ou seja, a mulher viu que ele era justo. E o versículo 23, o próprio Pilatos percebeu que Jesus Cristo ele era inocente, quando ele disse: nada fez este homem para que ele morra. Mas só que o que mais choca é que quando indagado, quando perguntado, naquela época, porque existia naquela oportunidade, era colocado 2 presos e o povo escolhia quem poderia ser solto. Colocaram Jesus e Barrabás. E o cordeiro definitivamente ele foi escolhido naquele dia. Quando a multidão ela responde ao ser perguntada por Pilatos: a quem eu solto?
Pilatos, Jesus ou Barrabás? A multidão gritou: solta Barrabás. E Pilatos pergunta: e o que eu farei com Jesus? E todos eles disseram: crucifica-o, mata-o. Essa é a Páscoa do Senhor. O Jesus Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. O mundo está tentando tirar esta verdade. O capitalismo está tentando, com as inovações tradicionais, tentar tirar a imagem do Cordeiro, a imagem do verdadeiro Salvador. O mundo tem comemorado a Páscoa de maneira errônea, errada. O mundo comemora com peixe, comida baiana, com vinho, com vários tipos de método. O mundo comemora este dia tão especial de hoje, 7 de abril de 2023, de maneira errada. O mundo não entende que este dia de hoje simboliza a morte de Cristo e ao terceiro dia a sua ressurreição. Mas para nós cristãos, nós sabemos que Ele, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, veio para nos salvar, veio para nos libertar do Egito, que simboliza o mundo, veio para nos libertar do faraó, que simboliza Satanás, e para nos fazer caminhar num deserto, que é esta nossa caminhada dura e difícil, até a Canaã, que simboliza a Nova Jerusalém, que é o nosso ponto de chegada, os céus, onde estaremos e veremos o Cordeiro face a face, onde veremos os seus olhos como chama de fogo, onde veremos o cinto que passa sobre ele, que é de ouro fino, puríssimo, onde veremos seu cabelo como lã, as suas vestes brancas alvas como neve, onde veremos os seus pés que reluz como latão reluzente, onde veremos as suas palavras que saem como espada, onde veremos Jesus face a face e teremos o direito de olhar para ele e dizer e pensarmos o quão valeu a pena ser fiel ao Cordeiro de Deus. A Páscoa para nós é o Cristo crucificado e ressurreto. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês. Foi um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Espero ter sido esclarecedor. Espero poder ter trazido luz e conhecimento para todas vocês que compõem este grupo. Sou muito grato, muito obrigado. O vídeo ficou um pouco extenso, mas acredito que o Senhor, Ele trouxe muito conhecimento através desse vídeo para a vida de cada um de nós. Deus siga abençoando, Deus siga fortalecendo, que as bênçãos dos céus continuem sendo derramadas sobre a vida de vocês, hoje e sempre. Amém. Shalom.